Olá, galerinha do 7º ano, um salve para vocês. Tô aqui de novo, Suzana Sara, para compartilhar conteúdos com vocês de ciências, galerinha que tá curtindo o canal Jornadas Alternativas. Nós vimos nas semanas anteriores um pouco a respeito de conceitos de calor, conceitos de sensação térmica, vimos a questão das máquinas simples, das máquinas térmicas, mas agora a gente vai partir para um conteúdo novo, para uma ideia nova. Nós vamos começar a estudar mais a respeito dos seres vivos, das interações entre eles, e vamos começar com as características dos seres vivos. Então, vem comigo nesse novo conteúdo. Vamos para mais uma aula de ciências, galerinha aí do 7º ano, fiquem atentos. Nós vimos em aulas anteriores um pouco a respeito de alguns conceitos de calor, vimos conceitos de máquinas. Agora nós já iremos entrar numa vibe diferente, nós começaremos a aprender mais a respeito dos seres vivos, da dinâmica dos seres vivos. E para isso, vocês vão ter que aprender alguns conceitos básicos, algumas características básicas dos seres vivos. Então, vem comigo, vamos ver que habilidades estão previstas para vocês. Então, a habilidade para nós, para essa aula, é compreender que a ciência é dinâmica e que, ao longo do tempo, esquemas de classificações foram aprimorados ou substituídos por outros mais adequados. Então, vocês vão compreender, a partir dessa aula, a dinâmica que a ciência é e por que é importante estudar os seres vivos e quais são as suas características principais. Então, vamos lá. A gente vê que os seres vivos, eles apresentam uma diversidade muito grande e muito viva e é até colorido e lindo de se ver. Então, quais são as características principais dos seres vivos? Primeiramente, a gente precisa saber que existem cientistas que se preocupam em conhecer melhor os seres vivos e suas características. A esses seres vivos a gente chama de biólogos. Eles se preocupam em conhecer os seres vivos. Então, a ciência que estuda os seres vivos é a biologia. E aqueles que estudam essa ciência, nós damos o nome de biólogos. Então, uma parte muito importante no estudo dos seres vivos é perceber as semelhanças e diferenças entre eles para, então, classificá-los. Então, os biólogos, os cientistas, eles classificam os seres vivos de acordo com as semelhanças e diferenças entre eles. Por isso que vocês hoje vão aprender algumas características importantes dos seres vivos. Então, vamos lá. Primeiro, a organização celular. Vocês sabem que os seres vivos são constituídos por células e que a célula é a menor parte de um ser vivo e que ela tem função morfológica e função fisiológica. Função morfológica, que é função estrutural no corpo, e função fisiológica, que ela é responsável por várias funções de funcionamento do nosso corpo. Aí fica uma pergunta que será respondida bem adiante. Os vírus, eles são considerados acelulares, que eles não possuem célula. E a gente acabou de dizer que todo ser vivo é constituído por célula. Então, será que os vírus são seres vivos? Isso aí fica um papo para uma próxima aula. Então, a característica dos seres vivos principal é que eles são constituídos por célula. Aí vamos lá. Essas células, elas podem ser divididas em eucarióticas, que são eucariotas, ou procarióticas, que são as procariotas. Qual é a diferença entre elas? As células eucarióticas são aquelas que apresentam um núcleo, que é chamado de carioteca. Todo ser eucarionte ele tem um núcleo na sua célula. Os procariontes, eles não têm esse núcleo. O material genético, que contém as informações dos seres, fica disperso. Nós temos aqui uma célula eucariótica. Aí tem as partes principais de uma célula, que eu acredito que você tenha estudado ano passado. Toda célula possui uma membrana plasmática, que é essa partezinha aqui que reveste a célula, protege, controla o que entra e o que sai da célula. Ela tem um citoplasma, que esse citoplasma fica entre o núcleo e a membrana. Nele contém organelas que têm funções vitais e tem um núcleo, que nesse núcleo tem as informações genéticas dos seres. Isso aqui, já na célula procariótica, esse núcleo ele fica disperso, como a gente pode ver aqui, ó. Tá aqui a membrana, aí tem o citoplasma, as organelas aqui, e o núcleo não possui. O material genético fica disperso aqui, fica disperso
é sem núcleo. Então, é uma das diferenças básicas. A célula eucariótica tem um núcleo com material genético e a célula procariótica, ela já não tem um núcleo. Então, aí a gente já dá para agrupar os seres vivos. Lembra lá que os biólogos, os cientistas, eles classificam os seres vivos de acordo com as semelhanças e com as diferenças. Então, a gente já viu aí uma semelhança e diferença. Célula eucariótica tem núcleo, célula procariótica não tem núcleo. Vamos lá, célula animal e célula vegetal também apresentam diferenças. Na célula vegetal, existem estruturas diferentes da célula animal, que é essa estrutura chamada cloroplastos, vacúolo e parede celular. São estruturas que estão presentes na célula vegetal. Então, daí já dá para fazer uma diferença e classificar se a célula é animal ou se a célula é vegetal, pela presença dessas estruturas. Aí, em relação à nutrição, quais são as características principais dos seres vivos? Os seres vivos, eles podem ser classificados em relação à nutrição em autótrofos e heterótrofos, porque vocês sabem que todos nós precisamos nos alimentar para sobreviver, porque é do alimento que vem a energia. Então, esses seres podem ser classificados em autótrofos. O que são seres autótrofos? São seres que produzem o seu próprio alimento. Então, aqueles que produzem o seu próprio alimento, nós chamamos de autótrofos. Quem é que produz seu próprio alimento? Você lembra lá da planta, porque ela realiza fotossíntese. É lá no processo de fotossíntese que a planta produz o seu próprio alimento. Mais um detalhezinho importante, algumas algas e alguns cianobactérias também realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. E os heterótrofos, quem são os heterótrofos? São os seres que não produzem o seu próprio alimento. São aqueles que consomem os outros. Estamos vendo aqui, exemplo nessa figura desse animal consumindo. Então, esse aqui são os heterótrofos, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Seres autotróficos, como eu falei para vocês, nós temos as plantas, algumas bactérias, cianobactérias e as algas, são seres autotróficos porque produzem o seu próprio alimento. A maioria desses seres autótrofos ou autotróficos, ele faz fotossíntese, como eu já disse para vocês. Eles fabricam matéria orgânica, que é o alimento da planta, esse alimento é chamado de glicose. E os seres heterotróficos ou heterótrofos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, são aqueles que consomem. Temos aí esse lindo aí, que é um ser heterótrofo, ou seja, ele não produz. Você nunca viu ele produzindo um alimento, ele se alimenta de outro ser vivo. Os fungos, que a gente pode não ver, também são heterotróficos ou heterótrofos. Eles se alimentam de outros seres. Aqui, no caso, são os fungos. Eles têm os bolores, têm os cogumelos, o mofo. São também seres vivos que são heterótrofos ou heterotróficos, que se alimentam de outros seres vivos. No caso, esses aqui, eles são decompositores. Eles se alimentam de matéria orgânica morta. Outra característica dos seres vivos, os seres vivos eles podem responder a estímulos. A gente às vezes pode ficar irritado, é sensível a algo, e isso é responder a estímulos. As plantas, por exemplo, elas respondem, algumas plantas respondem ao estímulo, por exemplo, o girassol, ele fica de frente para o sol e de costas para o escuro. Então, são respostas a estímulos. Já viu aquela planta que quando você toca nela, ela se fecha? Isso é resposta a estímulo, também é uma característica dos seres vivos. Em relação à reprodução, os seres vivos eles podem se reproduzir de duas maneiras. De forma assexuada, esse prefixozinho a quer dizer negação, então, ou seja, não tem relação sexual, ou seja, não tem formação de novos indivíduos a partir de um único ser. Então, não precisa de um outro ser para haver reprodução. Então, essa reprodução é chamada de assexuada. Então, já é uma forma de classificação dos seres vivos. A outra forma é a reprodução sexuada. Não tem o azinho. Então, precisa da formação de novos indivíduos a partir da união de gametas. Ou seja, precisa de dois para poder haver esse tipo de reprodução. Que isso vocês vão aprender mais adiante. E o que é uma espécie? Espécies são grupos de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e produzir descendentes férteis. Indivíduos de uma certa espécie geram descendentes que pertencem a essa mesma espécie. Um indivíduo de uma espécie ele não pode nascer de um indivíduo de uma espécie diferente.
Ou seja, quando eu tenho um grupo de ser vivo que consegue cruzar em condições naturais e gerar descendentes férteis, eu tenho uma espécie. E nunca você pode ter um indivíduo que nasça de uma espécie diferente. Vamos dar um exemplo. Eu não posso ter o cruzamento de um cachorro e de um gato. Por quê? Porque eles são de espécies diferentes. Então, espécie é quando você consegue originar descendentes férteis e ele gera aquela espécie. Então, o indivíduo de uma espécie, ele nunca nasce de uma espécie diferente. Sempre é da mesma espécie. É assim que eles classificam. Se eu tenho um grupo de seres vivos que eles conseguem gerar descendentes, e esses descendentes são férteis, ou seja, eles conseguem gerar outros descendentes, eu tenho uma espécie. Como foi que eles chegaram a essa classificação de espécie? Foi através desse rapazinho aí chamado Linneu. Ele fez um sistema de classificação, ele passou boa parte da sua vida estudando os seres e observou que os seres tinham características semelhantes. E ele passou a agrupar esses seres em gêneros e em espécies. Por exemplo, ele reuniu espécies que tinham muitas características semelhantes e fez um grupo maior e chamou de gênero. Por exemplo, a onça pintada é uma espécie, leão é uma espécie. Ou seja, a onça pintada ela só consegue gerar descendentes com outras onças pintadas. O leão só consegue gerar descendentes com a leoa, que é da mesma espécie. Só que ele pertence ao mesmo gênero, que é o gênero Panthera. A onça pintada e o leão, eles têm características semelhantes. Então, eles pertencem ao mesmo gênero. Eles não são da mesma espécie, mas pertencem ao mesmo gênero. É o mesmo caso do cão, do lobo, do coiote, do chacal. Eles são do mesmo gênero, que é o gênero Canidae, mas não são da mesma espécie. Você não pode pegar um cão e cruzar com um lobo. Eles não são da mesma espécie. Então, essa é uma particularidade também que vocês vão aprender adiante, que é uma particularidade dos seres vivos. Só que mesmo nós sendo de uma mesma espécie, nós apresentamos características diferentes. Não é o fato de sermos da mesma espécie que nós tenhamos que ser iguais. Mesmo nós sendo da mesma espécie, nós apresentamos diferenças individuais. E isso nós chamamos de biodiversidade. O que é biodiversidade? É a variedade de espécies que tem no nosso planeta e que podem fazer interações. Isso é chamado de biodiversidade. Agora, quais são alguns dos problemas que existem para as espécies? É a chamada extinção. O que é extinção? Quando o último indivíduo de uma espécie morre, quer dizer que aquela espécie foi extinta, ou seja, que ela nunca mais haverá, ninguém nunca mais verá ela de novo. Isso é extinção. Quando o último indivíduo da espécie morreu, então aquela espécie foi extinta, ela acabou. E quais são os fatores? Às vezes são fatores naturais, às vezes há uma mudança climática e de repente desaparece aquela espécie, como aconteceu com os mamutes. Agora, também pode ser que apareçam novas doenças e algumas espécies desapareçam. Incêndios naturais, erupções vulcânicas, secas e enchentes. Aí é a extinção de maneira natural. Mas pode ocorrer casos que, na maioria dos casos, acontecem que a causa é a alteração do meio ambiente que é provocada pelo homem. Quais são essas causas? Muitas vezes o homem faz o quê? Queimadas, desmatamento. E isso provoca a extinção de espécies, porque você está destruindo o habitat natural dessas espécies. A poluição das águas, a caça predatória, caçar as espécies, elas acabam desaparecendo e deixando de existir. A poluição do ar, a poluição do solo, são fatores que contribuem para a extinção das espécies. Então, a gente tem que ter cuidado com esses tipos de alterações para não prejudicar as espécies. Então, essas foram as principais características dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham compreendido as principais características dos seres vivos, que eles possuem células. Vimos também que, quanto à nutrição, eles podem ser classificados em autótrofos, em heterótrofos. Vimos que eles podem se reproduzir de maneira assexuada, dissexuada. Vimos o conceito de espécie, que é todo ser vivo que pode cruzar entre si e gerar um descendente fértil. E vimos que esse conceito de espécie foi criado lá por Linneu. Ele viu que os seres tinham características semelhantes e começou a agrupar em espécies. E quando as características semelhantes eram maiores, eles agrupavam em gêneros. Eu espero que você tenha compreendido melhor esse assunto depois das explicações.
Então, na próxima semana, a gente se vê com mais um conteúdo de ciências nas próximas semanas. E não esquece, viu, de deixar teu comentário, de deixar o teu like, de se inscrever no canal, ativa lá o sininho das notificações, que o vídeo já vai chegar direto para você. Então, fiquem com Deus, abraços, beijos de luz e até a próxima aula.